repreendemos toda a artimanha do maligno. Caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Para a tua glória, Senhor. E queremos fazer todas as coisas. Por isso, vamos usando. Ó Senhor Jesus. Não temos capacidade, não temos suficiência, mas tudo vem de ti. Ó Senhor Jesus. Por isso, venha tocando em cada alma, tocando em cada pessoa, nos transforma, conforme a tua vontade. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, quantos estão felizes nessa noite? Amém. Senhor Jesus. Servir, testificar e amar. Amém. Servir, testificar e amar. Ó Senhor Jesus. É o mesmo tema. Sim. Amém. O mesmo tema de ontem que o irmão Minga compartilhou. Nós vamos continuar desfrutando o mesmo tema. Não tive nem o trabalho de fazer a moldura aí, eu já peguei pronto. E Allen Produções, né? Foi Allen? Eu aproveitei a montagem aí e já deixei o tema. Servir, testificar e amar. Senhor Jesus. E nós vamos ver esses três aspectos do viver cristão na vida de Marta, Maria e João. Eles carregaram consigo esses três aspectos. Um é de servir, outro é de testemunhar, testificar, e outra mostra ali uma característica de alguém que amava muito ao Senhor. E isso nós vamos ver em João capítulo 12. João capítulo 12. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. O versículo 1 até o 3. Quem pegou pode ler em voz alta. Foi Jesus 7 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram e pôs ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando um arradel e um vento e nardo puro e muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Então, aqui mostra que 6 dias antes da Páscoa. É interessante notar que aqui já estava bem próximo de quando Jesus ele seria capturado, entre aspas, porque não é que encontraram ele, prenderam ele, mas ele mesmo se dispôs, ele se deu ali, se entregou, né, para cumprir o propósito de Deus. Amém. Na cabeça dos soldados, alguns poderiam achar que eles encontraram Jesus, Judas foi lá, guiou, mas Jesus já tinha avisado aos discípulos que era necessário que ele fosse morto, né? Então, e Deus é tão perfeito, as coisas se cumprem tudo de acordo com o que foi prescrito, que na Páscoa, nós vemos ali, quando o povo de Israel saiu do Egito, né? Ali foi no tempo da Páscoa, né? Onde teve alguma parte ali da passagem, teve a morte dos primogênitos, né? Que a Páscoa significa passar por cima. Então, Deus já tinha falado que eles teriam que matar um cordeiro, né? E as famílias se juntariam para comer, o cordeiro teria que ser sem defeito e tal. Tudo isso já representando Jesus, quando viria, que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista falou. E aqui, a 6 dias da Páscoa, Jesus, né, foi ali para Betânia, uma cidade bem próxima a Jerusalém. Uns dizem 3 quilômetros, outros dizem 9 quilômetros, mas era uma cidade bem próxima. E Jesus foi ali para a casa de, como mostrou aqui, né? Na verdade ele diz assim, Jesus foi para Betânia onde estava Lázaro. E ali na casa de Simão, o leproso, eles foram para um jantar, né? Eles foram ali para um jantar. Então, o primeiro ponto que eu citei aqui é que Jesus, como Cordeiro de Deus, ele seria morto justamente na época da Páscoa, da festa da Páscoa, para tudo se encaixar, né? Tudo perfeito. Sim. O segundo ponto é que Jesus, irmãos, tinha uma família aqui que tinha intimidade com Jesus, né? E era ali, prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa. E Maria também estava lá.
Senhor Jesus. Amém. Então, Jesus, ele era íntimo de uma família. Embora Jesus caminhasse, percorresse toda a terra ali naquela região que ele morava, né? E Jesus tinha um viver social, tinha os discípulos, e ele teve ali um laço de afinidade com aquela família. Trazendo na aplicação, hoje, né? Nossa casa precisa ter afinidade e intimidade com o Senhor, né? Então Deus se alegra quando vê uma casa que estão unidos ali no propósito de servir ao Senhor. É uma família íntima. Não é só o pai, não é só a mãe, não são só os filhos, né? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então que nossa casa, né? E se ainda não é por completo, que nós possamos orar, pedir a Deus para que toda a nossa casa esteja de fato rendida aos pés do Senhor, né? Porque é um motivo maravilhoso, que ali você vai ter só um ambiente onde todos têm realmente ali o mesmo viver. Então não vai ter conflitos de alguns costumes, né? Eu lembro quando meus irmãos não moravam todos juntos e antes deles serem batizados, né, moravam todos juntos em casa. Então eu gostava só de música evangélica. Meu irmão gostava muito de Edson Gomes, outro gostava de Gabriel Pensador. Sim. E, né, eu fui o primeiro a me converter. Mãe, depois aí mãe e pai, então tinha lá eu. Então era democrático, né? Ainda mais que eu era mais novo que os meus irmãos, então, e Lázaro. Então eu tinha que ouvir Gabriel Pensador, Edson Gomes, mesmo sem gostar muito, porque eles tinham o padrão deles, a cultura deles, né? E também quando eu tinha oportunidade eu colocava as minhas músicas, mas você vê que é algo assim, como é que eu posso dizer, que você tem que conviver, né, com o diferente, né? É isso? Então, quando é todos em uma casa que servem ao Senhor, tem intimidade com o Senhor, ali só vai ter o padrão do reino, né? Então, coisas com nós chamamos de mundanas não vão entrar, né? A não ser que entre os próprios da casa, mesmo sendo cristãos, dê brecha e passe a aceitar algumas coisas do mundo, né? Mas aí já é outra questão em que aqueles, como nós estamos até hoje pela manhã, né, que têm autoridade, orar, dobrar os seus joelhos e orar para que todos estejam unidos nesse propósito de ter afinidade, intimidade com o Senhor. Realmente é muito gratificante quando todos de uma casa têm intimidade, né, com Jesus. Senhor Jesus. Então eles prepararam uma ceia, uma janta ali para o Senhor. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Depois a gente volta para Lázaro e Marta, vamos ver logo o exemplo de Maria, que é amar. Vou começar pelo final, amar. 3. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Senhor Jesus. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Aqui, irmãos, Maria, ela representa todos os irmãos que amam muito o Senhor e que derramam o que tem de mais precioso sobre os pés do Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Eles amam tanto o Senhor que dão o seu melhor. Esse também precisa ser o nosso testemunho. Você tem um coração, primeiro, né? Esse jantar aqui certamente também é um jantar de gratidão. Diz que era na casa de Simão, o leproso. Eu acredito que ele não era mais leproso, mas a fama ficou, né? Ele foi curado, era conhecido dessa forma. E também na casa e também junto ali com Lázaro, que era a pessoa que Jesus tinha ressuscitado. Imagine o coração de gratidão das irmãs Marta e Maria, né? Ao saber que seu irmão estava de volta, estava ali na frente dele, passou dias e dias, não tinha como dizer que era ilusão, que era um fantasma, que era um espírito. Não, Lázaro estava ali. Então, né, isso mesmo. Então, eles realmente estavam vendo ali na sua frente. E teve aqui esse jantar, eu acredito que de gratidão ao Senhor. Eles fizeram um jantar. E Maria pegou um frasco de perfume, né? Um frasco de alabastro, dizia outra passagem, perfume de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de
Jesus e os enxugou com seus cabelos. Amém. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Aí nós sabemos, irmãos, que esse perfume não tinha lá em Israel. Esse perfume era importado. Vinha nos lombos dos camelos, lá do norte da Índia, ou do Himalaia, pelo que eu estudei. E era muito caro. 1 grama desse perfume valia o valor de um dia de trabalho. E todo perfume tinha mais ou menos 300 e poucos gramas, daria o valor total daquele frasco, daria o valor de 1 ano de trabalho. Você teria que trabalhar 1 ano todo para conseguir comprar aquele perfume, né? O salário de 1 ano. E Maria provavelmente foi juntando, poderia se comprar em gramas e juntando num frasco, né? E as mulheres da época, elas guardavam esse perfume para a ocasião muito especial, que era o casamento delas. Pelos estudos, nas bodas, né, na festa de casamento, elas utilizavam esse perfume. Então, elas iam desde sua juventude, iam ali juntando para que depois pudessem usar nessa ocasião especial. Era algo muito, muito precioso e muito caro. Em uma região daquela, né, lá em Betânia, humilde, e certamente ali ela lutou e lá lutou bastante. Mas o coração dela era de tamanha gratidão para com Deus, que nós vemos, né, tem passagem que diz que ela quebrou o frasco e derramou aos pés do Senhor Jesus e ungiu o Senhor, né? Ungiu o corpo do Senhor Jesus. Verdade. E toda a casa se encheu. Amém. Com um aroma, com um perfume. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E Maria ali, irmãos, ela buscou realmente agradar somente ao Senhor. Continuando, Judas, ele diz assim no versículo 4: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para atrair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Senhor Jesus. E em outras passagens que mostram os evangelhos sinóticos, né, Mateus e Marcos, mostram que também alguns discípulos se escandalizaram. Mas Maria, ela buscou agradar somente ao Senhor, né? Amém. Ela demonstrou o seu amor por Jesus de forma sincera e não ficou preocupada com o que as pessoas iam falar dela. Ela não buscou nem não se preocupou com a aprovação das pessoas, nem também com a reprovação das pessoas. Os olhos dela estavam fitados em Jesus. Eu quero agradar o meu mestre, eu quero agradar o meu Senhor, e não importa o que vão falar de mim. Verdade. Então, aquilo para muitos era um absurdo. Por quê? Principalmente para Judas, que é relatado aqui. Porque Judas não tinha noção da preciosidade do Senhor. Será que Jesus não vale a pena um frasco de perfume? Amém. Do equivalente a 1 ano? Vale muito mais que isso. Mas Judas, os olhos dele estavam no dinheiro, né? E vejam o discurso, irmãos. Qual é o discurso que ele usou? Os pobres, né? Era da intenção dele? João disse que não. Ele utilizou uma classe mais atingida, que traz, para quem não entende o que está no coração, pessoal, que é atitude louvável, ajudar os pobres, né? Isso é para os pobres. Mas João falou aqui que ele tinha dito isso, como diz o versículo 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então, entre os discípulos tinha um que levava a bolsa com os pertences, com o dinheiro, e Judas, de vez em quando, passava a mão. Então, ele nunca tinha visto, acho, ele viu, na verdade, agora uma oportunidade de pegar uma grande quantia de dinheiro, um valor de 1 ano de trabalho ali. Então, por que não vendeu e dá aos pobres, né? Ia ficar na bolsa dele para dar aos pobres, e ali, sabe-se lá o que iria acontecer, né? Ó Senhor Jesus. Mas Maria realmente, ela não olhou para isso. Vai trazendo para nós hoje, nós também não devemos olhar, se basear na aprovação das pessoas ou na reprovação das pessoas a servir ao Senhor. Eu não posso dizer, não, se eu me ajoelhar, fulano vai me criticar, ou eu vou me ajoelhar para fulano me elogiar. Nenhum dos dois está correto a intenção aí, né? Eu vou desfrutar, deixa eu ver aqui, eu não vou desfrutar porque eu posso errar e alguém vai cuidar de mim, vai zombar de mim. Ou
eu vou desfrutar para que todos vejam como eu sei falar, como eu falo bonito. As duas intenções também estão erradas. Então, você não deve fazer as coisas com medo de reprovação ou com a intenção de receber elogios. Você deve fazer as coisas para o Senhor, porque você ama a Deus, né? Se Judas se escandalizar, deixa ele se escandalizar, né? Mas o Senhor Jesus, ele vai aceitar a sua adoração. Jesus interrompeu, Jesus disse assim: deixa, né? Mas Jesus respondeu: deixa, e ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, Jesus saiu em defesa de Maria, né? Porque Maria estava fazendo isso e aquele dia seria guardado, memorável, né? Ia ficar na memória e muitas pessoas iriam contar, porque Maria já estava se antecipando ao dia do sepultamento do Senhor. Porque quando o morto era sepultado, as pessoas iam embalsamar, iam ungir os mortos. Mas lá em Marcos 16, quando as mulheres foram de madrugada, quando terminou o sábado, né? Certamente no domingo de manhãzinha, quando foram de madrugada para ungir o corpo de Jesus, Jesus não estava mais lá. Elas iam perguntando: quem vai remover a pedra? A pedra é grande. O anjo já tinha removido, não tinha, Jesus não estava mais lá. Então elas não tiveram a oportunidade de ungir. Mas Maria, a irmã de Lázaro, se antecipou. Ela já estava consciente do que iria acontecer e ela se antecipou ungindo o Senhor Jesus. Que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Então, outra parte aqui, irmãos, é que nós precisamos também demonstrar o nosso amor no tempo oportuno, né? Demonstrar o nosso amor pelo Senhor no tempo oportuno, porque nós não sabemos o que pode acontecer depois. Então, o que você tem para oferecer a Deus, né? Se entregue ao Senhor, não deixe para amanhã, né? Às vezes a gente fica pensando: eu tenho que me voltar ao Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, mas às vezes nunca faz, né? Eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho, mas o buscar às vezes não está fazendo. Então, Maria naquele momento, ela não relutou, né? Eu vou fazer isso, eu vou derramar esse perfume aos pés do Senhor Jesus, e por mais que todos me chamem de louca, de doida, né? Eu não vou temer, eu vou me entregar ao Senhor. E de fato isso aconteceu. Claro, isso também, né? Já trazendo a parte humana, nós também precisamos sempre valorizar os nossos, né? Filhos, pais, cônjuges, para que não venha acontecer depois da morte, quando a pessoa não vai estar lá mais te ouvindo, né? Quantos depois que um morre, o outro chora, se esperneia e tal, demonstrando aquilo que poderia ter demonstrado em vida, né? Então que o Senhor Jesus nos ajude a valorizar, né? Todos que estão ao nosso redor, nos nossos círculos, né? Senhor Jesus. Amém. Então Maria aqui, ela demonstrou um amor muito grande pelo Senhor, ao ponto de dar o seu melhor. Então vamos também dar o nosso melhor a Deus. Amém. Nos oferecer ao Senhor Jesus, né? O nosso tempo, os nossos recursos. Eu estava até lendo, até postei nos grupos. Às vezes eu leio, os irmãos me perdoem, eu vejo tantas coisas que dá vontade de postar e eu vou postando. E até eu estava lendo que o amor, ele não é calculado, né? Quando você faz algo assim, fica calculando, você de fato não é um amor sem medida, você está calculando os riscos, você está calculando o financeiro, você está, de certa forma, amando também a si mesmo ou algo seu. Mas Maria, ela quebrou, se ela quebrou, ela não sobrou nem um grama ali do perfume, ela derramou tudo aos pés do Senhor, né? Então, quando nós de fato amamos ao Senhor, e cada vez mais nós vamos amando, mais Deus vai ganhando nosso coração, para que nós nos entreguemos totalmente a Ele, né? Sempre que nós ficamos calculando os riscos, temos dó de nós mesmos, ou retemos algo, é porque de fato falta ainda para que o nosso amor ele seja completo, né? E quanto mais também uma pessoa se doa ao Senhor Jesus, tanto o seu tempo, como o seu corpo, como os seus recursos, essa pessoa também está demonstrando de fato que ela está amando ao Senhor mais intencionalmente, mais intensamente, né? Verdade. Então, porque o amor, ele é doação. O amor é doação. Quanto mais eu me dou, ou eu, né, estou disposto
a dar ao Senhor, a me dar ao Senhor, e aquilo que eu tenho também oferecer ao Senhor, mas isso é uma atitude de que eu estou amando ao Senhor. Quanto mais eu retenho, seja o meu tempo, seja meus recursos, seja lá o que for que é meu, está demonstrando que eu não estou valorizando como Deus precisava ser valorizado. Para Judas, Jesus não valia um frasco de perfume. Para Judas, Jesus não valia um ano de trabalho, porque ele disse, por que não venderam, não daria aos pobres? Jesus disse, olha, os pobres, vocês sempre têm convosco, mas aqui é uma oportunidade única, porque eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vou ascender aos céus, não vou estar mais presente fisicamente. Então, e os pobres vão continuar sempre com vocês. Então, as oportunidades que nós devemos realmente aproveitar, né? Que Deus ganhe o nosso coração, para que nós possamos de fato amar ao Senhor. Amém. Como a Bíblia diz, amar não só de palavras. Não. Se você perguntar, você ama a Deus? Ama a Deus. Todo mundo diz que ama a Deus, né? Mas isso é demonstrado pelo preço que você paga por Ele. Se Ele pedir algo a você, né? Se Ele exigir algo, você está de fato sendo capaz de se sacrificar por Deus. Ali foi realmente um sacrifício, né? O que Maria fez. Não é fácil não, irmãos, um ano de trabalho, né? Você pegar todo o valor de um ano de trabalho e depositar ali aos pés do Senhor. Mas é realmente um coração, né, de tamanho amor por Deus. Então, glória a Deus por isso, Senhor Jesus. Então, a parte de Judas aqui mostra essa avareza dele, né? Sim. O versículo 4 ao 6. Quem pegou para ler, por favor? Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou, porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres. Ó Senhor Jesus, a avareza disfarçada de amor aos pobres. Senhor Jesus, não reconhecia o valor e a preciosidade de Jesus porque estava cego pelo dor. Então, que o Senhor nos guarde, né? Porque podem surgir muitas pessoas com o discurso de que estão preocupadas com as pessoas, né? Quando na verdade o coração não é que elas estão amando as pessoas, mas porque estão amando dinheiro, né? Ou estão amando dinheiro, amando poder, e colocam uma máscara, um discurso na frente dizendo, eu amo os pobres, eu amo as pessoas, mas às vezes, se tiver algum envolvimento com dinheiro e poder, às vezes a verdadeira intenção é isso, né? Eles estão usando o discurso de amar as pessoas para conseguir recursos. Vamos ver só um pouquinho, deixa aí em João 12, 1 Timóteo 6, 6 a 10. Nossa, Jesus. 1 Timóteo 6, versículo 6 ao 10. Quem pegou para ler? De fato, o grande fonte de uso é a piedade com contentamento. Porque nada temos fazer para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Nele, porém, sustento com que nos ouvimos, estejamos com isso contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas consciências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Paulo aqui dá um conselho ao jovem Timóteo, né? Timóteo era um jovem que cuidava de uma igreja, e ele aqui já, por essa carta, está abrindo os olhos. E Timóteo, essa carta deveria ser lida também, né, para a igreja, para mostrar que precisamos ter muito cuidado, porque os que querem ficar ricos caem em tentação, né? Tentações de ganhar dinheiro irregularmente, né? No suborno,
de forma injusta, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja aqui que é muito importante essa frase antes do nome dinheiro, o amor ao dinheiro. O dinheiro em si, colocando como uma cédula, um papel, se você jogar aqui, ele cai aqui e vai ficar aí, né? Porque ele não tem vida, mas o amor, o apego excessivo ao dinheiro, ultrapassa todas as outras intenções. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas brigas, quantas confusões, né? Quantas tragédias acontecem por amor ao dinheiro, né? Você vê as questões de herança, né? Às vezes acontecem tantas brigas, é o amor ao dinheiro. Ninguém quer deixar para lá os bens, então isso mexe muito com o coração, né? Ó Senhor Jesus. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então isso mostra que até mesmo alguns dentro da igreja, com essa cobiça de enriquecer a todo custo, se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmo com muitas dores, né? Às vezes alguns é motivo de escândalo. Ah, fulano era crente, mas virou isso, aquilo, roubou aquilo, aquilo, outro, aconteceu, né? E se desviam da fé por conta disso e traz realmente um dano, né? Um mau testemunho para a igreja naquela cidade ou no lugar em que a notícia se espalha. Verdade. Então, irmãos, que Deus guarde todos para que nós não tenhamos o coração enredados por isso, né? E também não sejamos como Judas, que de fato tinha ali o coração voltado para o lucro, né? Para o dinheiro. Estava junto com Jesus 3 anos ali nos passos, mas não eram deles, né? Estava com eles, mas não eram deles. Ó Senhor Jesus, e estava ali só com intenção impura. Então isso mostra que pode haver na comunidade cristã muitos que professam estar junto com Jesus, mas estão com interesses obscuros, né? Com interesses assim, interesses do lucro, né? Financeiro. Então o Senhor guarde a igreja. Amém. Senhor Jesus. E agora vamos ver a parte de João, né? O testemunho, testificar. João 12, 9 a 11. Quem pegou pode ler. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não por causa dele, mas também para ver em Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, nós vemos aqui que Lázaro ele tinha sido ressuscitado, né? E vemos também que uma numerosa multidão, quando ficou sabendo que Jesus estava em Betânia e estava lá junto com Lázaro, eles foram lá, não somente por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que tinha ressuscitado entre os mortos. Imagine a notícia, né? Um morto ressuscitado, né? Há 4 dias, ó Senhor Jesus. Só creio vendo, né? Vou lá ver. E aqui o interessante, irmãos, é que muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Aqui é o testemunho. E nós sabemos que uma pregação do Evangelho eficaz é o seu testemunho de vida, né? Hoje pela manhã nós estávamos desfrutando, Sueli contando uma experiência dela. Ela disse que estava ali com o irmão disse: Sueli, você está mudada. O que foi que aconteceu? Eu disse: é o Espírito Santo. Amém. Então, ela não precisou falar nada, mas o irmão viu a mudança dela. Essa é uma pregação do Evangelho eficiente, quando as pessoas olham para a sua vida e vê de fato a transformação ocorrida em sua vida. Amém. Aí dá mais peso. Poxa, eu realmente também quero mudar, né? Eu também quero mudar. Se aconteceu isso, agora imagine, né? Se uma pessoa tem
viver lá no mundo de mau testemunho, de fazer muitas coisas erradas. E digamos que ela agora começa a frequentar a igreja, mas continua fazendo as coisas, né? As coisas erradas. E se ela for diante de uma pessoa tentar falar de Deus, e essa pessoa souber que ela continua fazendo as coisas erradas, não vai funcionar, né? Porque ela está vendo que ali não é verdadeiro, né? Tem uma frase que diz assim: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, não adianta, se eu tiver uma vida de mau testemunho lá fora, e eu tentar falar para aquela pessoa vai olhar para a minha vida. Jefferson faz isso, faz aquilo outro, e agora quer me dar lição de moral. Elas não vão me respeitar, né? Mas no caso aqui, de um testemunho de transformação, de mudança, é totalmente diferente. Amém. Olha, rapaz, Gil era de um jeito, agora é de outro. E aí sim, aí é verdadeiro. Amém. Então, irmãos, o testemunho de vida é algo maravilhoso e chamativo, né? É uma pregação do Evangelho. Você dizer, rapaz, Jason fazia isso, aquilo, outro, agora ele está na igreja, né? Olha o passado dele, olha a vida dele agora. É o testemunho de vida. Amém. E todos nós temos esse testemunho, né? Amém. E cada dia mais nós precisamos estar melhorando, aperfeiçoando, permitindo que a vida de Deus cresça em nós, para que as pessoas, ao ver, possam testificar. E eles viram Lázaro ali e disseram, realmente, eu vi esse rapaz, em outras aqui, né? Vamos imaginar a cena. Eu vi esse rapaz morto. Eu estava no enterro dele, né? Eu vi as irmãs chorando ali, eu vi ele morto 2 dias, e agora está aqui em minha frente, está testificando. Isso é um testemunho vivo, né? Eu vi fulano no passado, fulano era um pimentinha, fulano fazia isso, aquilo, outro, agora fulano, né? Como está um rapaz, né? Sério, bonito, elegante, tá? Aí realmente é um testemunho, né? É algo que é mais forte do que as palavras, porque nós sabemos que o exemplo é mais forte do que as palavras, arrasta, né? Você vê o exemplo ali, é muito mais eficiente do que só falar. Então, testificar, né? Testemunhar é realmente assim algo muito forte, né? Amém. Mas nós vemos aí também, irmãos, que eles queriam matar, né? Matar Lázaro. Não é isso? O 10. O 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Senhor Jesus. Sacerdotes religiosos que estavam ali fazendo os rituais, né, do Pentateuco, tudo que devia ser ordenado. Eles cogitaram em fazer um duplo homicídio, e isso não pesava na consciência deles. É mole? Cegos, né, cegados ali pela religião, né, pelo medo. Jesus poderia ser eles pensassem que Jesus era uma ameaça. Eles não queriam nem saber. Tinha a palavra de Deus, mas naquele momento se estava atrapalhando, entre aspas, o plano dele, eles iriam matar. Eram realmente radicais, né? Matariam por causa dos seus propósitos, mesmo sendo religiosos. E de fato foi o que aconteceu, mas também estava dentro dos planos de Deus, né? Então, finalizando aqui, vamos ver a parte de Maria do servir, ou de Marta. Versículo 2: Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. E em outra passagem também nós vemos que Marta ela sempre estava preocupada fazendo as coisas, e Maria quedava-se aos pés do Senhor ouvindo a palavra. Claro que ouvir, como Jesus falou, é a melhor parte, né? Mas não podemos excluir também na igreja a parte do servir, né? Dos serviços. E de fato todos precisamos ser irmãos que servem. Nós escutamos ontem, né, que na igreja nós temos oportunidade de funcionar. E eu até compartilhei, né, por exemplo, quando começa a reunião, está aberto para quem quiser orar. Quando termina aqui a palavra, está aberto para quem quiser desfrutar. Isso é funcionar, né? Então, nem todos vão funcionar da mesma maneira, nem todos vão ser pregadores, nem todos vão ser cantores ou tocadores, mas de alguma forma, de algum jeito, você pode funcionar. E o servir realmente é maravilhoso, porque mostra que o corpo está funcionando. Nós somos membros, né? A Bíblia diz que no zelo não devemos ser preguiçosos, né? Remissos,
nós não devemos servir de coração ao Senhor. Fervoroso no Espírito. Vamos em Romanos 12. Fervoroso no Espírito. Amém. Vindo ao Senhor. Romanos 12. A gente finalizar. Versículo 3. Não vou ler essa parte. Romanos 12, 3 ao 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém. O 11 diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, né? Amém. E ainda em Efésios 4,16 mostra que todo o corpo bem ajustado, consolidado, né? A justa cooperação de cada junta, medida, medula, né? Faz com que o corpo cresça em si mesmo em amor, né? Em Cristo, que é o cabeça. Então, irmãos, vamos sempre funcionar, né? Funcionar, servir ao Senhor Jesus, para que a igreja de fato tenha um viver orgânico e não dependa, né, de alguns membros exclusivos, mas que seja aberto. Sim. E aí nós vamos ter a maturidade, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que está sempre desfrutando e está sempre ali desfrutando, você vê que membros novos estão cheios da palavra, querendo desfrutar, né? Em algum momento você vai abrir espaço, por conta também da questão da lógica do tempo, você vai abrir espaço para que mais pessoas tenham essa oportunidade, né? Ou você vai limitar o seu tempo para que mais pessoas desfrutem. Amém. Isso é algo não ensinamento assim, humano, mas algo orgânico que a pessoa mesmo vai sentir em seu espírito, e sendo obediente, vai ser um crescimento orgânico do corpo, né? Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém.